Conversas com Alma. Olá, olá, olá! Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Dão Digital. Aqui é a Fábio Silva, direto do Brasil. E aqui Sílvia, diretamente de Portugal. E nós sempre a sorrir e dar gargalhadas, que é muito bom. Como é que vocês estão essa noite? Sei que está friozinho aí, nevou em vários sítios. Já perto da Serra da Estrela, na Serra da Estrela e noutros sítios, ali zona de Vila Real, Chaves, os percursos estão assim, há sítios em que já caiu alguma coisa, não é? As temperaturas estão muito baixas, assim ao fim do dia, durante o dia às vezes pode aparecer o sol, mas é o verdadeiro sol de inverno agora, né? Está frio mesmo. Sim. E pronto, começou a cair uma chuvinha, que bom. Pena que seja assim pouca, era bom que chovesse bem, sem estragar, claro, mas Sim. era bom que viesse a chuva, de facto. Aqui, por acaso, está muito calor de novo. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar, que eu e a Sílvia, na nossa pré-conversa, estávamos pensando, a Sílvia até fez uma apresentação com o tambor xamânico dela, que é fantástico. Quem puder, entre em contato com a Sílvia e se inscreva no grupo dela. Ela sempre tem um grupo de tambor, não é, Sílvia? Sim, para estarmos uns com os outros, não é? Ao som do tambor e de outros instrumentos e também da voz. É aquele momentinho que nós guardamos uma vez por mês para estarmos connosco, lá está, aqueles momentos de reflexão, de estarmos no nosso cantinho, mesmo que estejamos com outras pessoas, portanto está cada um na sua onda, não é? A fazer a sua cura individual. Claro que também é uma cura de grupo, não é? Porque nós curando-nos individualmente, fazemos curas grupais, curas coletivas. Por isso, para quem o sentir, em Viseu, no Espaço Natura Center, uma vez por mês eu faço uma sessão terapêutica com tambor xamânico e a próxima é já no dia 15 de março, terça-feira às 19h45. Passa publicidade, para quem quiser é só ver na internet Espaço Natura Center Viseu e contactar a terapeuta que está a receber as inscrições. Muito grata, Fabi. Viu? Eu super recomendo a Sílvia, porque é uma super profissional. Escutem. Eu recomendo a Fabi, que também é uma super profissional, não com o tambor xamânico, mas com outras coisas, não é? Somos todos especiais. E a Sílvia, e o que é interessante é que a Sílvia colocou aqui que nós precisamos de um tempo para nós, mesmo que nós estejamos com os outros, mas para recarregar as nossas energias, e isso também tem um pouquinho a ver com o nosso tema, porque a gente escolheu trazer para vocês hoje o tema que é como é que nós olhamos para o outro, né? Compreendendo os desafios dele no dia a dia e entender o que cada um sente, né? No sentir e no seu íntimo, né, em relação à paciência, tolerância, cuidado e tudo mais. Só que isso também diz muito respeito a relativamente como é que nós estamos, né? Porque se a gente não está com equilíbrio e harmonia dentro de nós, dentro do nosso dia a dia, o nosso olhar para o outro, com certeza, vai estar carregado, né? Então, assim, como é que a gente consegue fazer esse equilíbrio de olhar para o outro e compreender, né, ter empatia para compreender aquilo que o outro está sentindo no momento. Porque muitas vezes o outro exprime um sentimento que não é dele, ou que ele está com aquilo preso, ele precisa pôr para fora, e não é conosco.
aquela forma como ele está agindo ou se comportando, está dentro dele tudo aquilo. E será que nós também, muitas vezes, aí fica uma reflexão, né? Nós também, muitas vezes, não paramos para olhar como é que nós estamos em relação aos outros, né? Como é que nós estamos nos comportando, como é que nós estamos nos agindo, na verdade, qual o sentimento que a gente está passando para os outros, se é paz, se é equilíbrio, se é estresse, se é nervoso. Isso tudo reflete na forma como a gente convive, né? Em sociedade, em grupo, em família, independente do nosso convívio do dia a dia. Isso é muito importante, porque às vezes nós não nos damos conta, mas nós estamos jogando para o outro uma coisa que é nossa. Uma coisa que a gente não conseguiu equilibrar dentro da gente. Hoje o tema vem a abordar isso, como que a gente compreende o outro, mas olhando para nós também. Porque tudo que a gente vê no outro, muitas vezes, está dentro de nós. Silvia, passo a palavra. Estavas a falar, eu estava-me a recordar de uma situação que se passou comigo há 2 dias. Uma pessoa amiga teve uma desilusão amorosa, portanto, mais um relacionamento conturbado e precisou desabafar. E eu lá está, entre a amiga e a terapeuta, né, fui ali lidando um bocadinho com a situação. O certo é que, lá está, quando nós estamos nestes estados alterados emocionais, não é? Muitas das vezes nós estamos fechados a tudo aquilo que vem de fora, porque estamos a sofrer a nossa dor, estamos a vivenciar a emoção que nos foi causada naquele momento. E, entretanto, a conversa foi passando, passou 2 dias e a pessoa não conseguia estar bem, e então pediu que eu fosse lá a casa. E eu, ok, Silvia, prepara-te. Prepara-te. Oi, Silvia? E então, eu peço desculpa, houve aqui uma falha de microfone, eu vou voltar atrás. Portanto, a pessoa pediu-me para eu ir a casa e eu fui a casa, porque uma coisa é estarmos ao telefone e outra coisa é estarmos na presença da pessoa. E então eu fui e disse assim, Silvia, prepara-te, né, porque isto não está fácil. E a pessoa estava muito mal, estava com a tensão acumulada na cabeça, e eu fiz não fiz um exercício de Reiki completo, mas pronto, fiz um pequeno exercício para a pessoa acalmar, tanto que ela adormeceu ali um bocadinho e eu deixei estar a equilibrar. Mas antes de eu ter chegado a casa, eu não sabia onde é que era a casa dessa pessoa, e então estava-me a dar as instruções, e eu sou assim zerinho a ouvir instruções. Entretanto, eu passo, ele estava-me a ver de rua, eu às voltas em rotundas e tudo, e eu assim, eu estava aqui da janela a ver-te, e tu só fizeste as neiras, porque eu disse que era depois, eu virava à esquerda e à direita, e não sei o que mais. E eu ao telefone a falar com ele, disse, olha, tem calma, diz-me qual é o nome da rua, que eu ponho, mas está no GPS, assim, mas o meu GPS não está a funcionar, portanto diz-me qual é o nome da rua, e eu ponho aqui Google, e pode ser que eu chegue lá com outra situação. Eu estava a ver a pessoa exaltar-se de tal maneira ao telefone que eu tive que lhe dizer assim, olha, jovem, é assim, não grites comigo, porque eu vou ir ter. E eu, quando disse não grites comigo, eu estava a vê-lo exaltado, eu percebi perfeitamente porque é que ele estava exaltado. Porque é raro ele exaltar-se comigo, mas naquele dia ele estava possuído, porque estava mal, estava desgastado, e então qualquer momento ali que exigisse um pouco mais da sua atenção ou da sua paciência, era rapidamente ali. Explodia, pronto. E então o que é que acontece? Isto é uma das situações em que nós podemos perceber o que é que o outro está a passar e podemos nos colocar no lugar do outro, porque o outro
tem a sua forma de se manifestar, tem a forma de responder às emoções, se calhar de uma maneira diferente da minha. E se eu tenho a capacidade de perceber porque é que a pessoa está assim, eu posso e devo, com todo o amor e carinho, perceber porque é que a pessoa reage daquela maneira, se calhar que dores é que a pessoa estará a sentir, que dificuldades é que a pessoa estará a ter para se manifestar de forma adequada. É claro que, pronto, somos pessoas amigas, não é? E muitas das vezes nós acabamos sempre por, lá está, relevar uma ou outra situação. Quando as pessoas não se conhecem, a situação explode de uma certa forma e às vezes existem aquelas faltas de educação, não é? Ou uma frase mais ríspida, ou uma palavra menos adequada. Nós devemos ter o cuidado também de perceber porque é que a pessoa disse o que disse e de colocarmos-nos no lugar do outro, porque se calhar nós, também em situações semelhantes, não digo ao tema, mas se calhar numa situação em que algo nos causa uma emoção muito forte, nós também não sabemos na hora, não é? Logo ali no momento, adequar as nossas atitudes. Então, é muito importante fazermos esta pausa. Quando alguém nos mostra algo, não é? Que não, aos nossos olhos não é adequado, nós procuramos ver o que é que aquela pessoa está a sentir. Aquela pessoa se calhar teve aquela reação porque não está a conseguir lidar com a emoção, não está a encontrar a melhor forma de se exprimir e de se expressar, e então é muito importante termos a compaixão por essa pessoa. E agora extrapolando um pouco para esta questão mais mundial que estamos a vivenciar agora, não é? Esta situação de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, estamos todos muito focados nesta situação e da forma como ela nos está a ser transmitida. Nós não sabemos o que é que está a passar ao certo, nós sabemos o que é de acordo com aquilo que nos é dito, mas devemos estar em compaixão pelo sofrimento das pessoas que estejam a sofrer de facto situações em que nós não estamos e se calhar nunca estaremos, e graças a Deus se isso não acontecer, mas temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro e de perceber, ok, se eu estivesse naquela situação, como é que eu estaria a sentir-me? Que apoio, que amor é que eu gostaria de sentir por parte do outro para me apoiar, para me amparar num momento difícil para mim? Fabi. Então, a Silvia tocou num assunto bem interessante, que foi justo essa questão dessa guerra, né, que está ocorrendo ali entre Rússia, Ucrânia, e a gente vê uma mobilização muito grande, inclusive dos próprios russos, né, que não compactuam com essa guerra, com esse modo, né, do dirigente deles pensar, agir, né, e fazer as coisas. E a gente está, assim, vendo que, por exemplo, nós estamos muito evoluídos em muitas coisas, né? O mundo evoluiu em muitas coisas, mas não evoluiu espiritualmente nem mentalmente, né? Assim, muitas pessoas e o que preocupa é isso, né? Essa questão de como é que eu enxergo o outro, como é que eu trato o outro e por que é que eu tenho esse egoísmo gigante e essa ganância exagerada, né? Vamos dizer que o mundo tem, muitas pessoas têm, e isso é um fato nítido, principalmente nesse tema, né, entre Rússia e Ucrânia, de poder, né? E aí o que a gente vê? A gente vê, por outro lado, pessoas que têm altruísmo, porque ajudam aqueles que precisam, que estão indo ao auxílio dos refugiados, que estão indo ao auxílio das famílias, que estão deixando as suas casas, o seu conforto,
para auxiliar aquelas pessoas que precisam de ajuda naquele momento, né? E empatia, muita empatia. Então, assim, a gente ainda vê uma dualidade, e lógico que vai existir, porque no mundo existe essa dualidade o tempo inteiro, né? O sol e a lua, o feminino e o masculino, o bem e o mal, existe essa dualidade o tempo inteiro, mas em relação a essa questão de o que é que eu posso fazer, como é que o outro vai se sentir, como é que eu posso fazer com que ele se compreenda, né? Como é que eu posso compreender o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro e também entender tudo isso, eu acho que tem um pouquinho a ver com essa questão de evolução espiritual e mental. Eu não sei se todos acreditam nisso, mas todos acreditam num Criador maior, em um Deus, independente da religião, né? E isso, assim, é certo, né? Que isso, que esse Criador, ele quer o bem de todo mundo. Ele quer que todo mundo evolua, que todo mundo tenha paz, amor no espírito, né? E a gente só consegue ter essa paz, esse amor, buscando o nosso equilíbrio, independente da forma que nós busquemos. E esse equilíbrio, ele influencia no nosso convívio com a sociedade, no nosso convívio com os nossos colegas de escola, no nosso convívio com os nossos colegas de trabalho, no nosso convívio com o nosso companheiro ou a nossa companheira. Esse equilíbrio, ele influencia até no nosso convívio com os nossos animais de estimação. Porque quando a gente está muito estressado, muito nervoso, muito pesado por dentro, eu gosto de falar pesado, né? A gente acaba também, não só nas pessoas que estão ao nosso redor, espelhando aquilo, né? E aí sim, não sabendo entender o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, por que ela está se comportando daquele jeito e tudo mais, mas a gente também passa isso para as plantas e para os animais, né? Todos os seres vivos, na verdade. Por que tem gente que vai lá, planta uma plantinha, cuida dela e ela morre. Cuida dela e ela não vai para frente. Por que às vezes o teu animal ele fica doentinho e para baixo? Desanimado, que até parece que ele não tá assim, parece até às vezes que está em depressão. Porque nós, por dentro, não estamos bem, nós refletimos isso. E eles sentem, né? Então, agora imagina no convívio, no dia a dia com as pessoas, né? Se cada um cuidar do seu umbigo, se cada um não olhar para si como tem que olhar, não buscar o equilíbrio ideal e adequado, se cada um não buscar entender o próximo, não buscar ter esse olhar assim, peraí, alguma coisa está acontecendo para ele estar se comportando dessa maneira. Essa pessoa não é assim. Se a gente não buscar fazer essa reflexão, nós vamos ficar aí, como diz o outro, um alfinetando o outro o tempo inteiro, né? É muito delicado, porque a gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso entre casais, a gente vê isso no convívio profissional, a gente vê isso num convívio escolar, a gente vê isso. A Silvia, você, que muitas vezes está lecionando, tá dando aula, né? Uhum. Você consegue ver isso no teu dia a dia?
consigo ver isso no meu dia a dia, porque lá está, eu sou uma das pessoas, não é, que tem feito o seu trabalho interno, espiritual, e não quer dizer com isso que não falhe, porque todos os dias dou por mim, ainda ontem passou-se uma situação numa aula que eu disse assim, toma Silvia, já levaste uma. No sentido de que nós às vezes estamos a tentar, ok, mostrar a empatia e que estamos aqui todos para que tudo corra bem, e há sempre alguém que diz alguma coisa que te faz pensar e afinal tu pensas assim, afinal eu ainda não sei tudo, não é? Portanto, todos os dias estamos a pensar que damos mais um passo e dar o passo é precisamente termos a consciência de onde é que temos que estar. E nesta questão de nós nos colocarmos no lugar do outro, quando nós sentimos ou quando aquilo que a outra pessoa está a fazer ressoa connosco, quando nós sentimos, há ali uma aprendizagem para nós. Mas a primeira impressão é logo julgar e dizer, está todo irritado, está todo não sei o quê. Se aquilo ressoar connosco, nós tivermos alguma emoção, aquilo que está a acontecer é um espelho para nós, ou seja, onde é que eu também não estou bem dentro de mim? Onde é que eu também estou a ter emoções desta natureza e que me podem também potenciar um comportamento semelhante? Agora, se nós olhamos para o outro e se sentimos isenção, neutralidade, isso não quer dizer que nós não sintamos compaixão, por isso simplesmente aquilo que aquela pessoa está a manifestar, e como disseste muito bem, Fabi, é dela, é só dela, então nós é que se calhar temos que ter o cuidado de, ok, eu percebi que aquilo é daquela pessoa e eu vou colocar-me no lugar do outro, mas é tão difícil nós colocarmos no lugar do outro quando não passamos pelas situações que o outro passa. Eu nunca passei por um cenário de guerra, eu nunca passei por um cenário de perdas determinadas que tantas pessoas já passaram, portanto é assim, o máximo que eu posso é tentar compreender e imaginar, não é? Como é que seria comigo se eu estivesse naquela situação? E termos essa capacidade já é muito bom, mas há pessoas que, lá está, se calhar não têm essa facilidade de se colocarem nos sapatos do outro, de calçar o sapato do outro, de caminhar, não é? O caminho do outro, porque o caminho do outro é o do outro, e muitas vezes nós confundimos estas questões, que é, sim senhor, eu posso ajudar, eu posso ter compaixão, eu posso compreender a dor do outro, o sofrimento do outro, a alegria do outro, mesmo que não seja a minha, porque nunca passei por aquelas situações e não sei ao certo o que é sentir. E mesmo que passe por situações semelhantes, a forma como sentimos é sempre diferente, mas é claro, existe uma maior proximidade de contexto, e então é muito mais fácil nós sentirmos a tal empatia, não é? Estarmos alinhados com o que é que o outro está a sentir e tentar compreender e muitas das vezes aceitar, não é? E relevar um comportamento, não é? O que não quer dizer que mais tarde não se possa refletir e dizer assim, ok, tudo bem, foi num momento de emoção em que a pessoa ficou desgovernada e não percebeu que o comportamento que refletiu não era o mais adequado para o outro. Pessoas demasiado sensíveis, pessoas que não têm a capacidade de se colocar no lado do outro, quando recebem uma situação destas, ficam realmente a ressoar nessa vibração e então sentem tudo o que o outro sentem, e isso é um desgaste emocional muito grande. Portanto, para pessoas que trabalham como voluntários, em campanhas humanitárias, em comboios humanitários, pessoas que têm a disponibilidade interna para ajudar o outro têm que ter um grande filtro de não sentir as dores do outro, mas de as compreender. Porque se nós nos deixamos envolver pela dor do outro, nós deixamos de ter a capacidade de isenção para ajudar de facto o outro, porque em vez de estar um doente, ficam dois. Isto é uma metáfora que eu estou a utilizar. Portanto, é muito importante nós percebermos a diferença entre eu estar em compaixão, eu aceitar e assumir e compreender as dores do outro, mas não tenho necessariamente que vivenciar a dor do outro, porque eu tenho as minhas para vivenciar. E ao vivenciar as dores do outro, eu vou estar na mesma energia que ele e não vou conseguir ajudar a pessoa. Portanto, colocarmos no lugar do outro, sentirmos as dores do outro, é um trabalho desafiante, é uma ação desafiante da nossa parte, para não nos deixarmos envolver demasiado, envolver até um certo ponto,
porque por mais que nos custe, por mais que nós compreendamos a dor que aquela pessoa está a sentir, a necessidade, a dificuldade que aquelas pessoas estão a sentir, aquilo é o caminho delas, porque eu também tenho o meu. Eu posso ter um caminho mais leve, se calhar aos olhos daquilo que eu vejo os outros passarem, mas não quer dizer que aquilo que eu tenho que fazer seja menos doloroso. Cada um à sua maneira, e quando cada um de nós compreende que tem que trilhar o seu caminho, apesar do sofrimento e da dor que tem que vivenciar para ultrapassar e para crescer, não é? Nada nos impede de darmos a mão ao outro, de o acompanhar no seu caminho, de estar ao seu lado, para o ajudar quando é necessário. Não, ajudar não significa fazer pelo outro, caminhar pelo outro, a menos que o outro já não possa ou não tenha a faculdade mental, psicológica, não tenha a faculdade física e seja essencial que aquela pessoa proceda àquela ação. Sim, nós podemos ajudar a pessoa, podemos ajudar a empurrar uma cadeira de rodas, podemos pegar a pessoa ao colo e ajudá-la a fazer um percurso, a colocá-la na cama, sei lá, tudo aquilo que for necessário. Isso é ajudar, mas ajudar em compaixão, ou seja, não nos deixarmos envolver pela dor do outro, porque aquilo é a experienciação que aquela pessoa tem que vivenciar, para crescer, para fazer o seu caminho, para evoluir. E a evolução só faz sentido quando existe este amor incondicional que alguns mestres nos ensinaram e transmitiram quando estiveram encarnados no nosso planeta, quando viveram nas épocas em que viveram. O amor incondicional é a base para toda a compreensão, para que tudo possa estar como tem que estar. E é nesse sentido que o tema que nós estamos a abordar hoje, que claro que ressoa com muitas outras versões que já tivemos aqui noutros programas, mas que é fundamental não esquecermos que é muito importante continuarmos a ir dentro do coração do outro, a procurar compreender as dores do outro, o sofrimento do outro, a alegria do outro, o bem-estar do outro, para que eu possa também compreender as minhas. Fabi, deixo então para ti agora a palavra. Olá, queridos ouvintes, a Silvia colocou aqui uma questão que realmente é isso mesmo, não é fácil, quando a gente tem que se colocar no lugar do outro e sem se envolver, né, sem se deixar envolver. Principalmente nós que somos terapeutas, a gente tem que ter isso muito separadinho e muito bem administrado, para não nos envolver com o problema dos nossos clientes, né? Mas nós, como também a Silvia falou, nós somos seres humanos e nós temos no nosso dia a dia essa busca diária que eu falo, que é realmente para se manter equilibrado, né? E ter esse olhar, né? Porque nós somos seres humanos e nós falhamos também, às vezes a gente acaba não tendo esse olhar adequado de nos colocar no lugar do outro, de compreender efetivamente que aquilo que o outro está passando para a gente é dele, não, né? É um momento, é um comportamento que está surgindo ali por alguma outra questão que esteja por trás. Então, é muito interessante isso. Mas fica a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Foi só, assim, um pontinho aqui, outro ali, né? É um tema muito extenso, muito amplo, que a gente pode ficar falando aqui horas e horas, porque ele abrange muitas questões, né? E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma excelente noite, resto de noite de quarta-feira, porque já se passa de quarta-feira. Já no outro dia. Pois é.
Então a gente já está bem tarde da noite. Fiquem bem e até a próxima semana. Até a Silvia. próxima. Fiquem bem até o nosso próximo programa, como dizia outro. Saúde e paz no coração. Conversas com alma.